Nossa caminhada é igual à caminhada do povo de Israel pelo deserto. A gente vai andando devagar, porque não adianta a gente saber muito e não saber o importante. O importante é saber aquilo que é essencial. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 8, no verso 1, há um texto interessante que fala do que é essencial. A palavra de Deus diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Você presta atenção que tem uma realidade essencial. O essencial é que nós temos um sumo sacerdote assentado. O escritor aos Hebreus está falando deste sumo sacerdote, que é Jesus. Está assentado. E Jesus vem de uma semente. A semente de Sara, ou a semente de Abraão. Mas não do Abraão segundo a carne, mas da promessa, daquele que vem segundo a promessa e segundo a fraqueza. Segundo a impossibilidade humana. E nós precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o poder do homem, é o poder de Deus. Então nós temos aqui em Gênesis capítulo 17, a sequência: rogamos a Ti, ó Pai, que Tu nos dês a revelação da Tua palavra, para que o Teu Filho seja exaltado, que nós sejamos edificados e os Teus, a quem tens escolhido, sejam salvos. E haja alegria no meio do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. O verso 9 disse: mas Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. A promessa que Deus deu a Abraão é até 1000 gerações. Eu não sei, se eu contar 40 anos uma geração, como se conta, tem 2 tipos de contar a geração. Um é de 40 anos e o outro é de 70 anos. Se for 40 anos, de Abraão até agora, só passaram 100. Porque uma geração 40 anos, vezes 100, 4.000 anos. 2 até antes de Jesus para cá, 4.000 anos. Se for 70, então... Não são 1000 gerações? Até 1000 gerações. Até 1000. Até 1000. 1000 seria 40.000.
Mas também dizer até. Até 1000 gerações. Ele pode não, ele, o que disse. a bênção de Deus sempre é exagerada, né? Quando Deus faz as coisas, ele faz em excesso. Dentro da minha concepção, o único planeta que tem vida é a Terra. Dentro da minha concepção. Aí vocês podem discutir, aí vocês quando acharem, vocês me digam. Agora, ele fez esse mundo com com mais de 1 trilhão de estrelas. Eu vi outro dia no Fantástico, parece que deu 1 trilhão de estrelas. Parece que o negócio é grande. Ele é exagerado, né? Quando Jesus vai fazer uma festa, fazer um lanche de piquenique, pega uma mixariazinha do menino e vira aquilo uma quantidade que sobram... Cestos e cestos, né? Cestos e cestos. Cestos e cestos, né? Sobrou de uma vez 12 e da outra vez sobrou 7. E a gente sempre fica procurando saber por que 12, por que 7, né? E aí a gente vai verificar que quando sobra 12 é do lado de Israel. E quando sobra 7 é do lado das nações. Como do outro lado das nações tinham 7 nações, então 7. Quando é do lado de Israel, 12 tribos, sobra 12. Então tem esses detalhezinhos só para a gente ficar curioso como Deus é precioso com as coisas dele. E ele dá sempre exagerado para... Mas ele, nas duas, ele diz assim, não deixa sobejar, recolhe e guarda. Não, Deus não gosta de desperdício. Ele faz exagerado, mas é para que nós usemos bem. E então aqui nas gerações, por todas as gerações vocês vão guardar a minha aliança. Qual é a aliança? É a aliança da graça, que traria uma simbologia, uma realidade que era a circuncisão. Nós vimos da vez passada que a circuncisão tinha como finalidade tratar com a parte sexual do homem, mas era mais para ligar dentro da minha concepção, ao deus babilônico Tamuz e a sua adoração ao pênis, ao falo, que é uma cultura que faz parte do mundo inteiro. Não me importo se eu estou dizendo algumas coisas que não serão comprovadas, mas são teorias e hipóteses. Eu, por exemplo, acredito que o avião da Malásia está no Cazaquistão. E por que você admite isso? Porque ali tem um centro de Tamuz. Ali tem uma cultura voltada para esta nova ordem mundial. E como naquele avião havia 30 cientistas especialistas em chip, na chipagem que vai ser implantada nas pessoas, eu acho que eles foram sequestrados para lá, para o desenvolvimento desse projeto com mais rapidez. É apenas uma suposição teórica,
Mas se vocês entrarem depois, eu não me lembro o nome da cidade agora, da capital do Cazaquistão, Astana. Astana. Ela é uma das cidades que tem maior número de pirâmides e de falos. Eu falo isso porque eu vi na internet. E esse é um dos deuses mais tremendos, tanto no lado masculino quanto do lado feminino. O Tammuz é mais representado para o macho e Astarote para a fêmea. E toda a sua cultura tem aí no meio Moloque, que também representa aí para o sacrifício das crianças, e faz uma trilogia satânica para esse sistema. Então eu acredito que a aliança que ele faria com todo macho era um símbolo do sacrifício da cruz. Nós vimos da vez passada em Colossenses 2:11 que nós fomos circuncidados em Cristo Jesus. Não na nossa parte carnal, mas na nossa natureza. Também vimos que a circuncisão acontecia no 8º dia. E é muito importante saber que o 8º dia é o dia em que a criança tem a sua maior imunidade, mas o 8º dia está apontando para a ressurreição. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás, e o 8º dia era o dia da nova semana. É o primeiro dia da nova semana e é o dia da ressurreição, dentro da cronologia da redenção. Depois nós falamos aqui que Sarai, a mulher de Abraão, já era velha, já era estéril, e aí Deus entra com uma conversa. Deus esperou 25 anos para fazer uma obra na vida desse casal. Ele foi desconstruindo lentamente toda a cultura babilônica deles, até chegar neste ponto da fraqueza. E aí no verso 15 diz assim: disse também Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Esta é a única mulher na Bíblia que tem o seu nome mudado. A Bíblia muda nome de homens frequentemente. Abraão foi mudado. O único dos patriarcas que não foi mudado foi Isaac. Mas nós temos vários homens que tiveram seus nomes mudados. Ora pela cultura, por Deus, ora pela cultura do mundo. Mas quando Deus faz uma obra e muda o nome, Ele está fazendo uma expressão de redenção e de mudança de natureza. E Sarai não teve só a mudança de nome, ela teve a mudança de ventre. O seu útero foi trocado porque ela era estéril e era decrépita. E
Deus começa mudando o nome dela e depois no verso 16 ele diz: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Opa! Você entrou na conversa dela para arranjar H, para resolver o problema, mas quando eu digo uma coisa, eu não preciso que ninguém me ajude. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu tenho poder para fazer as coisas acontecerem, quer você queira, quer você não queira. E não é do seu jeito, é do meu. Ela vai ser mãe. Agora o verso 17 é muito interessante. O que aconteceu com Abraão? Prostrou-se, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com os seus 90 anos? Abraão já não a chamou de Sarai. Ele já a chamou de Sara. Você presta atenção, ele aceitou a ideia, mas ele estava atônito. Ele estava perplexo. Não era para menos. Quando a gente pode e Deus não quer, a gente fica, mas eu podia, agora que eu não posso, o senhor quer? Quando eu quero, é que você pode. Não é quando você pode e eu não quero. É quando eu quero. Por isso que Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a questão fundamental, é a vontade de Deus. E eu queria que vocês olhassem para esta expressão: e Abraão prostrou-se, rosto em terra. Certamente vocês já viram muita gente nos dias atuais, nessas reuniões chamadas de avivamento, mas que de avivamento não tem nada, pode ter de animação, porque ânima é uma coisa, avivamento é outra coisa. Avivamento é a vida, e a vida do Espírito. Mas quando é a ânima, tem animação, tem animalismo naquele troço. E é momentâneo. Hein? E é momentâneo. E é momentâneo. Você já deve ter visto muita gente cair, mas não é para frente, é para trás. Já viram esses exibidores de poder? Passa o terno. Eles passam terno, ou passam a mão, ou fazem a coisa e a pessoa fofa para trás. É bom dar uma lidinha, capítulo 28 de Isaías, a gente vai dar uma chegadinha lá, só para você verificar o que a Bíblia diz. Capítulo 28 de Isaías, ele diz assim, eu vou começar aqui no verso 9, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso
aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos, porque é preceito sobre preceito, é preceito e mais preceito, é regra sobre regra, é regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que ele faz em religião. Preceito, regra, regra, preceito, preceito, regra. Aí ele diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão? Caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. É? É o laço do passarinheiro. Caiu para trás? Caiu. Perdeu o equilíbrio. Foi enfeitiçado. É uma força externa que está lhe dominando. Porque quando é uma força interna, você se prostra. Você cai para frente, prostrado em terra. Deus não desequilibra ninguém, Deus equilibra. E a pessoa equilibrada, ela vai com o rosto em terra, reconhecendo que ela é pó e é espontânea, é um ato de adoração. Eu quero citar isto porque, para mim, esse gesto de Abraão é um gesto extremamente significativo. Ele se prostra com o rosto em terra, se prostra na presença do Senhor. Esse rio, aqui a gente tem que passar um tempo depois, viu? Este riso, ele pode ter dois aspectos: um riso de alegria ou um riso de incredulidade. Eu vou usar dos dois argumentos, achando que, na verdade, a Sara parece que teve mais este. Mas dali para frente a família de Abraão ficou marcada por risos. Esse rio, às vezes a gente ri porque a nossa fé é tão pequenininha que a gente não crê que Deus pode. E às vezes a gente ri porque, apesar da nossa fé ser tão pequenininha, Deus pode e faz a gente ficar assustado com a grandeza do seu poder. E a gente celebra este lado extraordinário da suficiência de Deus. Sara riu, Abraão riu, talvez as próprias palavras de Abraão acabam descobrindo a motivação por trás de sua risada. O nome do filho dele agora vai ser Riso, Isaac. Sara também respondeu à promessa de Deus com riso. Vamos ver aí no versículo 18, 12. Quando Deus falou com ela,
A Bíblia diz que riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Eu quero chamar a atenção para isto aqui, porque isto aqui é importante. O mundo tem feito uma chafurdação no sexo. E o sexo tem um propósito muito, muito precioso de Deus. O sexo tem 3 finalidades especiais. A primeira finalidade do sexo é o conhecimento. A primeira vez que a Bíblia apresenta a relação sexual, ela diz, e conheceu o homem a sua mulher. Não existe momento de maior intimidade e de maior proximidade relacional do que no sexo legítimo. Eu não estou falando aqui dos estupros e nem dos estupros de casamento, porque há em muitos casamentos em que não há sexo no seu devido lugar, existe violência. Há o adoecimento das vidas. A segunda finalidade do sexo é o prazer. Infelizmente, nós vivemos numa cultura em que, só um pouco mais recentemente, a mulher tem tido mais condição de orgasmo, mas não havia, até 3 décadas atrás, as estatísticas mostram que por causa de ejaculação precoce, de machismo e de toda a cultura, o número de mulheres no Brasil que tinham orgasmo era menos de 65%. Perdão, era 35% que tinham. E Sara nunca foi mãe. E ela não disse, eu vou ter filho, ela disse, tornarei eu a ter prazer. Ela nunca tinha sido mãe. E a terceira finalidade do sexo é a procriação. Mas nem todas as mulheres procriam, porque a própria Sara até então não tinha procriado, mas ela deveria ter as 2 outras finalidades: o conhecimento e o prazer. E como ela já estava velhinha, ela tinha perdido o prazer. E ela riu, parece que é um riso até de alegria. Não foi só o fato de incredulidade, ela riu, dizendo consigo mesmo, olha, depois de velho, e velho também meu velho. E não havia Viagra na época, e ela está dizendo, e eu vou ter prazer? Por que você não quer voltar, filhinha? Bugou. Amarrou. Agora tá bom. Eu já sei como é que eu faço.
Agora não. Esses bichos têm uns espíritos. Tem hora que amarra. Tem vontade própria. O riso pode ser algo como desconfiança, não é? Mas também pode ser algo como espanto. A fé que Abraão tinha deveria crescer se ele quisesse continuar a colocar sua confiança na promessa de Deus. E às vezes isto é uma maneira, não é uma maneira de riso irônico, mas daquele riso de admiração. O riso veio se caracterizar, como eu disse, num prenúncio do nome de Isaac. A ironia da resposta de Abraão é evidente. Seu riso tornou-se um sinal verbal, marcando o cumprimento final da promessa de Isaac. Você vai ter um filho, ou por alegria, ou por desconfiança, mas você vai sempre se lembrar que eu costumo contar umas piadas verdadeiras. Eu considero, meus queridos, que Deus é bem-humorado. Eu sei que não é frivolidade que eu estou dizendo. É que Deus não me parece um ser iracundo, ainda que a sua ira se manifeste. Mas sempre que eu vou interpretar a palavra ira de Deus, eu interpreto como sendo Satanás. Por que isto? Porque a Bíblia diz assim: a ira de Deus incitou a Davi a contar o exército de Israel. Isso diz num dos livros em 1 Samuel. E depois em Reis diz: Satanás encheu o coração de Davi para contar. E depois a Bíblia diz assim: filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. E a Bíblia diz assim: vós sois filhos do diabo. Então a ira de Deus é essa manifestação daquilo que aconteceu com Satanás. Eu creio num Deus bem-humorado. Um Deus que sofre, mas que ama. E porque ama, se dá em profunda alegria. Eu creio aqui que ele queria deixar como registro interessante que dos patriarcas o único que não mudou o nome foi Isaac. Que Deus deu o nome. Foi Deus que deu. E Deus não pode mudar aquilo que ele dá. E Isaac é um tipo de Cristo. Assim como Isaac foi levado para ser oferecido, Cristo também. E como Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Isaac, ele foi como que ressuscitado da morte. E esse nome me parece muito próprio para Jesus. Se é bem que nós nunca vemos Jesus rindo,
na Bíblia. Não há nenhum texto que diga que ele estivesse rindo, mas há textos que mostram que ele diz que ele era alegre. Por exemplo, no final, quando ele estava indo para a cruz, ele disse: eu estou dizendo isso para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Eu não posso admitir que uma pessoa que é alegre não expresse no seu rosto a alegria. Não acredito que ele fosse esse tipo de... sisudo, né? E nem esse tipo de candidato de eleição pré-eleição, que ele fica passando na rua todo sorridente, aquele dente aberto, vai ganhar voto. Jesus não era desse tipo. Ele estava na taca e ele estava dizendo da alegria. Porque o curioso também é que o fato de ter um registro de que ele chorou, eu acho que mostra justamente o contrário, que isso foi a exceção. Exatamente. Não é? Porque senão teria vários registros que ele riu. Ele estava rindo. Eu acho que o comum deveria ser ele estar bem. E o primeiro milagre dele foi o quê? Foi do vinho. E o vinho é o quê? Alegria. É o símbolo da alegria na Bíblia. É verdade. Né? E o último milagre dele foi o quê? A ressurreição. Quer dizer, foi o milagre do Pai na vida dele. E a ressurreição é o quê? A ressurreição é o quê? É a expressão da alegria. Olha, ele acabou. Não tem velório, o velório acabou. Jesus é alegre, gente. Eu gosto muito dessa frase do C.S. Lewis: alegria é coisa séria no céu. Você sabe por que eu acho que às vezes a gente tem uma visão, não sei, você pega, por exemplo, de Eclesiastes, né? Esse Salomão, ele parece ter uma coisa para tristeza, que se você estiver suado, triste, que Deus vai manifestar. Né? Mas é porque ele teve 1000 mulheres. Explicado. Última resposta tão Se tivesse uma só, ele não ia fazer isso. Bem feito, né? Boa resposta, essa é a última. Ai. E Jesus estava sempre em festa, né? Hein? Gostava de se reunir à mesa. No meio de gente, no meio das pessoas, comendo. Se você for gastar um tempo, você ver Jesus, como é que ele ensinava, a maior parte do tempo, quando ele estava ensinando ao redor da mesa. É verdade. Sentado, né? Conversando, comendo. É engraçado, normalmente ele senta também. Né? Sempre, para ensinar é sentado. Difícil ver ele falando de pé. Não fala, de pé ele não fala. Não, ele não tinha... De pé ele só falou na cruz, porque estava pregado. Porque não tinha, e lá na cruz ele tinha que falar de pé mesmo, porque não tinha outro jeito. Então, gente, por causa do riso de Abraão, o riso de Isaac, o riso de Sara, até a família de Abraão ficou marcada com problema de riso, ou por riso de galhofa, ou por riso de admiração. Eu anotei aqui em Gênesis 19, 14, os futuros genros de Ló. Quando Ló estava tentando tirá-los de Sodoma, esse é um texto que nós, quando chegarmos lá, nós vamos ver tanta coisa. Esse é um texto de redenção, é um dos textos do livro de Gênesis que mostra como nós caímos e como nós somos restaurados. Nós não somos restaurados porque a gente quer, é preciso que Deus venha nos buscar. E aí os genros dele,
e diziam assim: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Zombando, era uma forma de rir. Você está rindo, está ironizando. Engraçado esse texto. Né? Tanto é que o anjo ele está falando assim: você pega só a sua mulher, suas filhas e sai, não falou para levar genro. Aliás, os anjos eram 2 anjos e eles tiveram que arrastar os 4. E a mulher de Ló olhou para trás. Essa foi arrastada tão fortemente que ela não queria ir, e ela virou estátua de sal. Quer dizer, ela não foi. Hein? Não foi, ela ficou em Sodoma. Esse olhar para trás é brabo. Esse olhar para trás. Todos os que ouvissem do nascimento de Isaque iriam rir. Esse caso é muito interessante. Gênesis 21, 6. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. É difícil você contar essa história que alguém não ria. Ou ele ri por incredulidade, que é o gracejo, ou ele ri por admiração e por adoração, que é a felicidade, que é a alegria de ver, oh Deus poderoso. Mas Sara diz aqui, olha: e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. É muito importante nós entendermos este lado. O filho de Agar, Ismael, também riu. Não riu no sentido de incredulidade, nem riu no sentido de admiração. Ele riu no sentido de zombaria. Gênesis 21, 9. Ó, você está vendo? Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Essa palavra caçoava é uma palavra que indica gracejar, divertir-se, fazer pilhéria, ridicularizar. No meu está zombar. Zombar, né? Então nós temos 3 risos possíveis deste riso. O riso da incredulidade, o riso da alegria e da admiração, e o riso da zombaria, por causa deste nascimento. Finalmente, o próprio fracasso de Isaque, ao não confiar em Deus, representa também o sorriso. Você vê Gênesis 26, 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar
não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Agora vamos aqui. Mesma coisa que o pai dele. Mesma coisa do pai dele. A mesma coisa. Agora veja o verso 28, a parte diz assim, 27:8, e tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Essa palavra, acariciava, é a palavra divertia-se, gracejava-se com ela, brincava. O próprio fracasso dele acabou mostrando que ele tinha como característica o riso. Assim, o poder de Deus e as limitações da nossa fé são incomparáveis. E por isso elas são ambíguas e podem produzir risos, tanto de desconfiança como de confiança, tanto de alegria como de incredulidade, pela grandeza de Deus. Eu fico com a ideia da grandeza de Deus. Eu queria ir agora um pouquinho lá para o livro de Romanos, capítulo 4. Ele começa aqui no versículo 17, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse texto é muito importante para nós entendermos. O Deus que vivifica os mortos. Do ponto de vista do pecado, nós estávamos mortos em delitos e pecados e não podíamos corresponder com fé nem com arrependimento. Primeiro, ele precisa ser vivificado. A primeira coisa que acontece na vida da salvação, do ponto de vista prático, é a vivificação por meio da palavra. Deus nos vivifica, e ao nos vivificar, Ele nos dá fé e arrependimento, para podermos crer e nos arrepender dos nossos pecados. O arrependimento não é nosso, nem a fé é nossa. Nós não nascemos com isso, nós estávamos mortos para Deus. Mas pela vida de Deus em nós ganhamos essas duas coisas que nos fazem voltarmos para Ele. Nós não nos arrependemos para que Deus nos perdoe. Porque Deus nos perdoou, nós nos arrependemos. Esta é a mudança, assim, fundamental da compreensão. Se nós não compreendemos... Arrependemos porque fomos perdoados. Porque fomos perdoados. É metanoia, né? Não é... Porque se o perdão vier por causa do seu arrependimento, o perdão é moeda de... O arrependimento é que comprou o perdão. É uma troca. E aí, ele diz que Deus chama a existência as coisas que não existem. Deus chama a existência.
Abraão, olha bem essa expressão, Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortalecia, dando glória a Deus. Então, eu acredito que esta alegria de Abraão não era uma alegria por incredulidade, porque ele ganhou do Senhor esta riqueza, que disse que não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isto lhe foi imputado para justiça. Não foi coisa que ele tinha dele, foi imputado. Amputado é tirar de você uma coisa que é sua. Imputar é colocar em você uma coisa que não é sua. Essa palavra abre muita coisa. É? Muda tudo isso. Essa justiça é a mesma que Jesus fala para João no batismo? É a mesma justiça que Jesus falou para João Batista? Isso. Qual é o texto que você está querendo dizer? Quando João fala, eu tenho que ir a ti, você que vem a mim, Jesus fala que seria... Para que se cumpra a justiça de Deus, é a justiça de Deus. Eu preciso estar debaixo da justiça de Deus. Então, queridos, eu creio que houve muita alegria neles. Eu ainda queria dar uma olhadinha num outro texto que está aqui em Hebreus, capítulo 11. Pela fé, verso 11, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, e não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, olha como é que a Bíblia vai dizer, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vocês se lembram que nós já vimos que são duas descendências de Abraão. A descendência da carne é como a terra, e a descendência do céu, que é de Cristo, é como as estrelas dos céus. Eu creio que aqui o riso deles tinha a incredulidade por causa da incapacidade humana de ter fé para crer que Deus pode. Mas tinha também o lado de que Deus é maravilhoso a ponto de dar fé a quem não tem fé. Para Deus não há impossíveis. Isso é demais, não é não? Ou vocês não levam em conta isso aí, não? Eu só tenho levar em conta. Hein? Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, e eu a abençoarei. E agora eu voltei lá para Gênesis, viu? E ela se tornará nações e reis de povos procederão dela. Eu
ainda vou com vocês uma hora dessa, a gente verificar esses reis que descendem de Sara, das linhagens reais, de várias realezas, inclusive a realeza da Inglaterra descende, segundo os estudiosos, de Davi, portanto descende de Sara. Mas eu não estou querendo olhar essa realeza da casa de Windsor, mas sim da realeza da casa de Cristo. A de Windsor é muito sangue azul, a de Cristo é sangue vermelho. Então parece mais com aqui, o povo do Paraná, que é pé vermelho. E está mais perto, né? E esta aliança que Deus fez é uma aliança com Isaac. Não é uma aliança com Ismael. E é uma aliança de promessa e não de carne. Então, queridos, nós vamos parar hoje por aqui. A gente vai depois caminhar para ver um pouquinho. Abraão duvidou, ele teve um momento de dúvida, ele disse assim: tomara que viva Ismael diante de ti. Isso aqui nós vamos ver como é que a fé é claudicante. Se Abraão não toma jeito, né? Somos nós. Nós somos assim. Eu vejo muitas vezes as pessoas enaltecerem a Abraão. Eu prefiro enaltecer o Deus de Abraão. Essa tendência de enaltecer heróis da fé é uma tendência humanista de valorizar as nossas questões. Olha aquele irmão. Paciência de Jó. A paciência de Jó. Que não tem nada a ver com paciência. Não tem nada a ver com paciência. Virou paciência. A fé de Abraão. Fica falando os heróis da fé. Aí tem uns livros que enaltecem aquele pregador, aquele missionário, aquela coisa. Maravilhoso, não resta dúvida, mas mais maravilhoso do que tudo isto é o Deus de toda a graça fazer tudo isso com essa gente. Que essa misericórdia, né? Perigoso virar ídolo. Vira. Já está na hora, Zé, de acabar? Vamos orar aqui, depois eu conto uma história para vocês, aí desliga, porque para contar a história. Nosso Pai, é fato que nós não somos capazes de crer. E é grande demais crer no que Tu dizes. Mas é tão precioso que mesmo nós rindo ou por incredulidade, até mesmo por ironia, o Senhor não desiste de nós. E nos faz rir de alegria, por seres um Deus tão poderoso, que não pode ser ofendido com as nossas tolices, mas Tu nos fazes dependentes de Ti. Obrigado, Pai, por teres escolhido Abraão e não teres desistido dele nem de Sara.
e teres continuado fazendo a tua obra apesar deles. E nós te louvamos porque és um Deus que fazes as mesmas coisas que fizeste com ele e conosco, porque tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós queremos descansar na suficiência do teu Filho, em nome do teu Filho. Amém.